Imagine algo invisível, mas capaz de erguer impérios e destruir nações. Algo tão comum que você encontra todos os dias, mas tão poderoso que moldou guerras, crises e revoluções inteiras. Esse algo é a dívida. Ela não é apenas um contrato, não é apenas uma promessa de pagamento futuro. É um produto. E não qualquer produto. É o produto mais lucrativo já criado pela humanidade. Mas como uma simples promessa se transformou em uma arma geopolítica capaz de decidir o destino do mundo? Para entender, precisamos voltar milhares de anos, às primeiras civilizações que já registravam dívidas em tábuas de argila. Na antiga Mesopotâmia, reis decretavam o perdão das dívidas em rituais chamados jubileus. Eles sabiam que, se deixassem seus cidadãos afundarem em obrigações impagáveis, a sociedade inteira entraria em colapso. Na Bíblia hebraica, essa prática também aparece. A cada 50 anos, dívidas deveriam ser perdoadas. O motivo era claro: dívida demais escraviza não só indivíduos, mas povos inteiros. Só que, com o tempo, essa regra desapareceu, e o que era visto como perigo passou a ser usado como oportunidade. Na Idade Média, a Igreja Católica proibia a usura, o lucro sobre empréstimos. Mas os comerciantes encontraram brechas. Criaram contratos disfarçados, mecanismos de crédito que pareciam negócios comerciais, mas que escondiam juros. A dívida antes condenada começou a se transformar em negócio. No Renascimento, famílias de banqueiros como os Médici não conquistavam territórios com exércitos, mas com empréstimos. Eles financiavam papas, reis e comerciantes. E, em troca, recebiam algo ainda mais valioso que o ouro: influência política. A dívida já não era apenas um acordo privado, era o motor silencioso do poder. Mas a grande virada aconteceu no século XVII. A República Holandesa, em guerra contra a Espanha, inventou um truque genial: títulos públicos. Cidadãos podiam comprar papéis emitidos pelo governo e, em troca, recebiam juros. Esses papéis podiam ser revendidos como se fossem propriedades. Era um nascimento da dívida pública moderna. A Inglaterra logo copiou o modelo, criando o Banco da Inglaterra, em 1694. Pela primeira vez, um Estado não pegava empréstimos só em emergências, ele vivia deles. A dívida deixou de ser uma ponte temporária e virou fundação permanente do poder estatal. E aqui está a reviravolta. A partir desse momento, guerras não eram mais limitadas pelo ouro dos cofres reais. Podiam ser financiadas indefinidamente com a venda do futuro. Quanto mais guerras, mais dívidas. Quanto mais dívidas, mais lucros para os credores. Um ciclo perfeito que transformou banqueiros em arquitetos invisíveis dos impérios. O que parecia apenas um detalhe contábil, na verdade movia o tabuleiro da geopolítica mundial. Curiosidade número 1. Durante o século XIX, ferrovias, fábricas e até cidades inteiras foram erguidas a crédito. Trabalhadores recebiam salários de empresas endividadas e, com esses salários, contraíam suas próprias dívidas para comprar casas e ferramentas. A dívida estava em toda parte, sustentando o progresso e aprisionando ao mesmo tempo. Curiosidade número 2. No século XX, morquejas e cartões de crédito transformaram dívidas em produtos de massa. Comprar agora e pagar depois deixou de ser exceção e virou regra. A classe média foi conquistada não por armas, mas por contratos de financiamento. Curiosidade número 3. Em 1982, o México declarou que não poderia pagar sua dívida externa. Isso desencadeou uma crise que arrastou toda a América Latina para décadas de estagnação. A solução oferecida foi paradoxal: mais empréstimos, mas em condições ainda mais duras, ditadas por instituições internacionais. A dívida se tornava literalmente um mecanismo de controle político. Curiosidade número 4. Em 2008, o mundo viu o maior colapso financeiro desde a Grande Depressão. A causa? Dívidas empacotadas e vendidas como investimentos seguros. Quando a ilusão ruiu, famílias perderam casas e empregos. Mas os grandes bancos foram resgatados com mais dívida pública. E curiosidade número 5. Hoje, a dívida global ultrapassa 300 trilhões de dólares. Isso é mais de 3 vezes tudo que o planeta produz em um ano. Nunca antes na história, a humanidade esteve tão endividada. O que aprendemos com isso? Que a dívida não é apenas um contrato,
é o verdadeiro motor do capitalismo moderno, a engrenagem que mantém governos, corporações e famílias em movimento. Ela é invisível, mas está em cada escolha econômica que fazemos. E o detalhe mais cruel, somos ensinados a celebrá-la, a chamar crédito de progresso, a confundir empréstimos com prosperidade. A dívida é o produto mais lucrativo da história, porque transforma o futuro em dinheiro e o tempo em lucro. Entender isso é o primeiro passo para perceber que liberdade financeira nunca será entregue de presente por um sistema que vive do nosso endividamento. E agora eu pergunto, se desde a Mesopotâmia até os bancos digitais de hoje, a dívida moldou impérios e crises, quem realmente está no controle do nosso futuro? Se você quer descobrir mais segredos ocultos da história econômica e geopolítica, inscreva-se no canal, porque a história tem as respostas. Só falta você ouvir onde ninguém quer que você olhe.